Pronto, iniciamos. Gente, boa noite, né? Então aqui vai ter a nossa aula sobre estruturas cristalinas, tá bom? Essa aula vai estar disponível no YouTube para vocês. Beleza? Então essa aqui é referente à nossa aula 2.1, tá bom? A nossa aula 1.4 ela finaliza com ligações químicas. Eu vou ter que separar um tempinho, já que o slide aqui eu esqueci, tá rolando aqui, esqueci de botar as partes de força de Van der Waals. Ao final da aula eu falo sobre esse assunto para vocês, tá bom? Então bora lá sobre estruturas cristalinas. Então aqui, ó, por que estudar? As propriedades de alguns materiais estão diretamente associadas à sua estrutura cristalina. Estrutura leva às propriedades. Então, como eu falei para vocês, a cadeira de ciência dos materiais, ela serve justamente para vocês, enquanto engenheiros, saberem a fundo o que vocês irão trabalhar, né? Então, vocês não precisam ser especialistas nisso, porque eu sempre digo para vocês que dentro da engenharia vocês trabalharão como chefe de equipe. Então, por ser chefe de equipe, vocês têm que saber um pouco de tudo, mas quem tem que saber muita coisa sobre os assuntos vão ser os seus chefiados, né? As pessoas que vocês escolheram para chefiar um determinado setor. Mas isso, o fato de você dar a função a outra pessoa de chefiar um setor, não tira a tua responsabilidade de conhecer sobre aquela estrutura. Então vocês precisam saber um pouco de tudo. E se vocês, por exemplo, pegarem uma chefia de, sei lá, uma indústria, vocês vão ter que conhecer todos os processos da indústria, e dentro desses processos a gente tem aqui a questão do conhecimento do próprio material, né, estudado aqui dentro da ciência dos materiais. Então, como eu falei para vocês, conhecer os materiais é de suma importância, porque a gente conhece a fundo o material, ou seja, as características dos materiais, eles estão diretamente ligadas à sua parte microscópica, né? A gente pode até dizer nanoscópica, ou seja, a questão dos átomos e suas ligações. Então, esses materiais, através das ligações atômicas primárias e secundárias, ligações primárias que a gente trabalhou na aula passada, ligações iônicas, covalentes e metálicas, e as ligações secundárias que eu vou ainda falar para vocês, a questão da força de Van der Waals, né, as questão de polo, de polo induzido, de polo permanente e de polo permanente. Essa questão de como os materiais se ligam. Lembrando que as ligações primárias é a ligação entre átomos, formando uma molécula, e as ligações secundárias são ligações entre moléculas, né? Como as moléculas se unem para formar o nosso material. Gente, alguém mexeu onde não deve. Não compartilhem a tela comigo, por favor. Não mexa onde não deve. Espera aí. Só me digam o que é que está aparecendo agora. Não mexam onde não deve. Não compartilhem a tela comigo. O que é que está aparecendo para vocês, por favor? Tá. Voltou. Slide. Voltou normal agora. Eu não tô conseguindo. Não. Aqui. Então só. Tá tudo preto minha tela. Então deve ser. Eu não tô conseguindo ver o slide não, pessoal. Isso aí a gente tem que ver depois, viu? Eu também tô conseguindo ver, não. Então escutem aí, escutem. O meu tá normal aqui já. Tá. Viu? Então escutem e depois o material ele vai estar no YouTube e vocês assistam. Mas ó, esse material aqui, esse material ele tá lá já foi disponibilizado também, tá na nossa unidade, tá no mesmo lugar, viu? Na unidade 2.1, os slides, tá? Qualquer coisa, acessem aí pelo computador, alguma coisa assim. Pode falar. Will, deixa eu te perguntar. Outro dia eu tava assistindo no YouTube um episódio do Peito. Eu vi um cristal, não, um vidro feito de urânio. Sim. O cara pegou, misturou o vidro junto com o urânio. E ele, depois de uma iluminação, que ele passa uma luz UV, o vidro fica incandescente. Essa eletricidade devido às ligações, Sim, a questão da incandescência é justamente por causa da... Pronto, bora lá na cadeira de química que a gente teve, a gente viu que... Como é que funciona a questão como é que eu posso dizer? A questão dos materiais para transmitirem cor, né? Por exemplo, o ferro, quando a gente aquece, ele fica laranja, né?
Não é isso? Então como é que se dá? É que justamente o elétron, quando eu aqueço ele, adiciono energia, o elétron recebe energia e vai para uma camada de valência mais externa. Ele vai pulando as camadas de valência da mais interna para mais externa, né? Por causa da energia. Cada camada ela tem uma quantidade de energia. Fala aí. Só te interrompendo. Mas é porque o vidro ele não estava sendo aquecido, ele já estava finalizado. Deixa eu chegar lá. Relaxa, te acalma. Vamos chegar lá. Primeiro eu explicar o processo. No caso funciona da mesma forma. Ó, a gente adiciona energia, ele pula com a camada mais externa. Quando deixa de passar energia, ele volta para a camada mais interna novamente. E quando ele volta, ele sai liberando essa energia em forma de luz, né? Então a gente vai ter luz de várias cores: vermelho, branco, azul, amarelo e por aí vai. O ferro, no caso, ele é um laranja avermelhado. Como é que funciona para a questão da radiação? A mesma coisa. Na radiação, os materiais irradiantes, eles também estão em constante fusão atômica, a gente pode dizer assim, ou seja, está liberando energia, né? Então quando ele libera energia, essa energia fica indo e voltando lá por causa dessa fusão e fissão nuclear. A gente pode dizer assim de forma mais simplificada. Então por isso que alguns materiais eles são, por exemplo, o urânio, ele tem aquele brilho, mesmo sem ser aquecido, por causa dessa questão da fissão e fusão nuclear. Respondida, Janilo? Professor, já tá gravando aí a aula? Tá gravando sim. Então bora seguindo. Pronto. Então a gente precisa estudar porque as propriedades dos materiais, propriedades essas que a gente vai estudar mais na frente, propriedades dos materiais, ela tá dentro da menor parte, né, que a gente chama das estrutura cristalina. Então a gente fala que os átomos, quando eles começam a se ajeitar, principalmente metais e substâncias de ligações iônicas, eles fazem um processo que nós chamamos de empacotamento. Vou mostrar uma imagem aqui e vocês vão ver o que é esse processo de empacotamento. O processo de empacotamento é que os átomos eles tendem a se unir de um modo que eles gastem menos energia possível. Então, esse empacotamento, ou seja, a madeira, o ferro, o vidro, ele se encontra daquela forma, é porque aquela forma é a forma em que ele vai gastar menos energia para se encontrar naquela estrutura, como é que a gente pode dizer dessa forma. Logo, quando eu exerço uma força sobre esse material, eu quebro a estrutura, né? Então, essa força não é uma força térmica, e sim uma força mecânica exercida sobre ela. Então, quem recebeu essa força foi justamente a estrutura cristalina, que acontece em metais. Bora seguindo. Então, o arranjo atômico é a distribuição espacial dos átomos, ou seja, a maneira em que os átomos estão arranjados espacialmente, também chamada de empacotamento atômico. Então, o empacotamento atômico é também chamado de arranjamento atômico, é o modo em que os átomos se ajeitam para formar uma estrutura, como é que eu posso dizer, uma estrutura estável. Ele pode se formar de outra forma, só que ele seria instável. Qualquer tipo de ação sobre ele ia se desfazer. Então, o que nós temos na natureza, os materiais que nós temos na natureza, é justamente a forma mais estável de arranjo atômico em que ela se encontrou, né? Então, quando, por exemplo, eu pego um metal e ele tá, uma barra de ferro, e ele está no estado sólido, é por causa do arranjo atômico se encontra daquela forma. Se eu, por exemplo, exercer uma força sobre ele, eu consigo moldá-lo, e se eu aquecê-lo, eu consigo desfazer esse arranjamento atômico, fazendo com que ele se liquefaça, ele derreta, né? Então, e quando ele se solidificar, de novo, ele vai se solidificar da forma mais estável possível para ele, tá bom? Agora seguindo. Então aqui, ó, os átomos podem estar dispostos ou arranjados de duas formas, né? Ele pode ser cristalinos, não cristalinos ou amorfos. Então aqui, ó, ele pode estar de forma organizada, que é formada os sólidos cristalinos. Deixa eu só pegar aqui. Opção de ponteiro. Caneta, tá cá. Então ele pode estar, ó, os sólidos cristalinos, né? De forma organizada, como a gente pode ver nessa estrutura aqui, e de forma aleatória, que são chamados os não cristalinos e os
amorfos, não cristalinos e amorfos. Ó, tanto os cristalinos quanto os amorfos, eles podem ser sólidos. Um exemplo de sólido cristalino nós temos nesse exemplo aqui e um sólido amorfo nesse exemplo aqui. O que é que a gente pode ver? Um é organizada e o outro é aleatório. Essa aleatoriedade, ela é assim, como é que eu posso dizer? Ela não é tão aleatória assim. Ou seja, é o modo em que as moléculas se unem que seja o mais estável possível. O mais estável possível. Dentro da indústria, o que é que eles querem que formem? Através dos processos industriais, eles querem que fiquem dessa forma aqui. Organizado. Porque a gente sabe, por exemplo, vocês já estão estudando resistência dos materiais, e o que é que dá uma resistência de um muro? Quais são as características que dão a resistência de um muro? Por favor, falem para mim. Eu quero construir um muro e eu quero que ele seja resistente. Quais características ele deve ter para ele ser resistente? Bora lá. Por favor, quero ouvir vocês. Uniformidade. Seja uniforme, né? Uniforme. Por exemplo, se eu botasse os tijolos assim, um em cima do outro assim, ó, ele ia ter uma resistência. Mas a gente sabe que os tijolos, eles são botados como? Assim, né? Não é isso? Para que isso aqui? Para aumentar a resistência. Eu faço de certa forma, ó, em que eu tenho uma força exercendo para esse lado, uma força exercendo para esse lado, e eu tenho esse bloco fazendo uma ligação entre esses dois blocos. Ou seja, a organização dessa forma aqui é mais estável que essa forma aqui. Se eu botasse os tijolos todo um... Gente, eu sou fera no desenho, viu? Aprendi no meu curso de Paint que eu fiz. Então essa estrutura aqui e essa estrutura aqui, elas têm resistências diferentes. Elas têm resistências diferentes por causa justamente do arranjo. Outra característica, vai lá. Então a organização é uma coisa, né? Outra característica. Bora, povo. Qualidade dos materiais também, né? Qualidade dos materiais. Então, ó, os materiais aqui estão fazendo analogia, né? Então, os materiais aqui, ó, são os átomos. São os átomos. Esses átomos, eles também têm características. Então, eu tenho, por exemplo, no aço, eu tenho ferro mais carbono. Então, a minha parede que eu estou construindo, o meu material, ele vai ter as características tanto do ferro quanto do carbono. Do ferro, a gente poderia dizer maleabilidade, resistência, poder de tração. E o carbono, dureza, né? Dureza principalmente. E essa dureza aumenta a resistência mecânica do ferro. Então, os meus materiais também influenciam diretamente nessa minha qualidade. Outra característica. Tá dando só uma. Então, ó. E o solo que ele é apoiado. Mas isso aí não dá pra fazer analogia. Aí tu me arrebenta. O que eu queria ouvir de vocês é o cimento, o material ligante, né? Ó, o material que vai estar entre as estruturas fazendo a ligação. Esse cimento que vai fazer esse processo de ligação, esse ligante, vai ser justamente, ó, as ligações químicas aqui, ó. Nós temos ligações químicas fortes e fracas, né? Então, quanto mais forte for a minha ligação química, mais resistente vai ser o meu material. Gente, ó, quando eu falo mais forte, não vejam essa informação como uma informação dura. Como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu dou um Ctrl Z, dá certo? Não. Não vejam essa informação como algo duro, uma informação dura, ou seja, então quer dizer que toda vez que eu tiver uma ligação forte, eu vou ter um material forte. Depende. Ligação forte, o material ele pode ser resistente, mas é quebradiço, por exemplo. Um exemplo disso são a diferença entre a ligação iônica e a ligação metálica. Na ligação iônica, a gente forma cristais. Ou seja, a ligação iônica é mais forte, de forma geral, dizendo assim, né? É mais forte que uma ligação metálica. Porém,
a ligação iônica, ela dá uma característica que é ruim para o meu material, que ele é resistente, porém ele é quebradiço. Um exemplo, um cristal. Por exemplo, quando eu pego um cristal, ele sempre vai se quebrar em diversos pedaços. Ele quebra uma característica de laminação, né? Ou seja, de particulação desse material quando ele se quebra numa partícula bem definida, a gente pode dizer assim. Então o vidro, a gente sabe como ele vai quebrar. O vidro ele não quebra em formatos redondos, em formatos quadrados, ele quebra em formatos irregulares, né? Já o vidro o vidro temperado, por exemplo, ele sofre um tratamento químico justamente para quando ele sofrer essa quebra, ele quebrar como é que eu posso dizer, com o mínimo de organização esses pedaços. Por isso que ele se estraçalha em vários pedaços, né? Antigamente, os carros ele era o vidro comum, então o carro quebrava, vinha um estilhaço de vidro grande e fazia cortes horríveis. Então, já o vidro temperado ele se quebra em pequenos cubos, a gente pode dizer assim, e ele só se estilhaça. Corta a pessoa, logicamente, mas é muito melhor tu pegar um cubo de 1 por 1 centímetro do que pegar um cubo de sei lá, 10 centímetros de tamanho ali, que vai fazer um corte bem maior. Então esse arranjo, voltando para cá, ele pode ser organizado, formando um cristalino, né, um sólido cristalino, e ele pode ser aleatório, formando... Desliga o fone. Ei, Wilker, Falei. o tipo de ligação influencia a característica do arranjo? Sim. Influencia sim. Então, ó, que é justamente o que eu dei o exemplo aqui do cimento, né? Ou seja, se eu tenho uma ligação covalente, uma ligação iônica ou uma ligação metálica, isso vai influenciar diretamente o meu material, né? Então, dependendo de quais são os átomos que estão ligando, lembrando que nós temos átomos que vão se ligar mais fortemente, né? Aqueles que têm diferença de eletronegatividade, ou seja, os elementos que estão... Tabela periódica aqui bem desenhadinha. Por exemplo, elementos que estão nessa posição da tabela periódica com elementos dessa posição, ele fazem uma ligação bem forte, porque esses aqui são bem mais eletronegativos e esses são bem menos eletronegativos, então ele atrai o átomo, atrai ali a ligação atômica. Porém, a gente tem a ligação secundária, né? A ligação secundária às vezes não pode ser tão forte. Então a ligação primária é forte, mas a secundária é fraca. Então, para vocês da engenharia, o que é que vocês precisam entender dessa parte aqui? É que os materiais se ligam, dependendo do material, com uma força e uma intensidade diferente. Os diferentes tipos de átomos, diferentes tipos de material se ligam com uma força diferente. O modo em que eles se arranjam de modo diferente. Ou seja, tudo vai influenciar. Então, o material que por exemplo, no caso do ferro, bora falar de aço e ferro fundido. Qual a diferença de aço e ferro fundido na produção? Primeiro, é a quantidade de carbono, né? A quantidade de carbono está aqui. E o segundo é a velocidade em que ele resfria, no caso, a temperatura. Isso vai influenciar diretamente no meu material. A gente vai citar um pouquinho mais na frente quando a gente estiver falando das propriedades do material, viu? Mas o que é que a gente tem que entender? Ele pode ser organizada, cristalina, e pode ser aleatória, que são os não cristalinos, no caso gasosos, líquidos, são os conhecidos não cristalinos, e os amorfos, que são também sólidos, mas não são organizados, tá bom? Então, ó, organizado, cristalino, amorfo, cristalino, amorfo, ele é uma organização aleatória, tá bom? Então aqui, ó, nós temos um cristalino bem organizado, a gente consegue ver os padrões aqui, ó, a repetição de padrão, e a gente tem um amorfo o amorfo é justamente de forma aleatória, a gente não consegue identificar os padrões de ligação. A gente pode dizer, ó, que esse aqui foi uma resfriação temperada, uma resfriação controlada, e essa aqui é um resfriamento controlado e um resfriamento não controlado. Ou seja, um resfriamento controlado a gente consegue ter o máximo de organização possível, e um resfriamento não controlado a gente vai ter uma organização descontrolada, uma resfriação que a gente não vai conseguir controlar esse meu material. Seguindo.
Então, desta forma, os sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade segundo o qual os átomos estão arranjados, né? A questão do empacotamento atômico ou do arranjo atômico. Então, ele pode ser cristalino, não cristalino e amorfo. Para título da nossa aula, a gente vai trabalhar muito com cristalinos e estruturas cristalinas e estruturas amorfas, tá bom? O material, se ou não ser cristalino, explica a diferença significativa nas propriedades de materiais da mesma composição química. Então, ó, nós temos materiais... Nós temos materiais cristalinos e não cristalinos, e isso vai influenciar diretamente na propriedade dele, na propriedade dele, mesmo ele tendo a mesma composição química, Exemplo, nós podemos pegar, por exemplo, o minério de ferro, que ele é em forma de pó, né? Isso, o minério de ferro ele é em forma de pó, e a gente pode pegar uma barra de ferro. Ambos têm basicamente a mesma composição atômica, porém a composição macroscópica dele é diferente, ou seja, eles têm composição atômica muito próxima, mas composição macroscópica diferente. Macroscópica eu digo da união das moléculas, né? As moléculas se unem de forma diferente. Então, ó, mesmos materiais podem apresentar propriedades diferentes. O nosso material ele trabalha com o ferro, 2 tipos de ferro, que a gente vai sempre citar ele aqui na aula, que é justamente o que serve como assunto integrador lá no nosso material, no nosso livro didático. Então a gente tem o ferro alfa, não, o ferro gama, se eu não me engano, que é esse símbolo aqui, me ajudem aí. É gama, né? O Y. E o ferro alfa. Então nós temos o ferro gama e o ferro alfa. Esses 2 ferros têm a mesma composição química, porém apresentam propriedades diferentes. Essas propriedades estão dentro, essa diferença entre eles diferença das propriedades estão dentro de onde? Justamente do arranjo cristalino entre os 2 tipos de ferro. O arranjo cristalino diferente causa propriedades diferentes. Exemplo: cerâmicas e polímeros não cristalinos tendem a ser opticamente transparentes, enquanto na forma cristalina tendem a ser opacos. Ou seja, cerâmicas não cristalinas, elas são transparentes, cerâmicas e polímeros, e quando enquanto eles são cristalinos, eles são opacos. Não cristalinos, eles são transparentes, não cristalinos, eles são transparentes, e cristalinos, eles são opacos. Ou seja, a mesma composição cerâmica, o mesmo polímero, ele pode ter 2 características dentro dele, só o tipo da estrutura cristalina em que ele é formado, né? Então a gente tem aqui um exemplo, né? Quando ele não cristalino, eles são transparentes, e quando eles são cristalinos, eles são opacos. O que é que a gente tira disso aqui? Vocês têm que entender, os materiais, eles não são iguais. Por exemplo, a qualidade do material influencia diretamente no meu trabalho. Então, quando vocês, na construção dos projetos de vocês prisam por os melhores materiais, é justamente isso aqui. Melhores materiais, nós vamos ter melhores resultados, né? Ou seja, quando a gente tem aquela ideia de é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A mesma coisa é o mesmo material. Então nunca diga, tem o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. Não é a mesma coisa, né? Por exemplo, quando a gente pega assim, diz, deixa eu ver, bora pra tecnologia. O cara fica gastando dinheiro com um iPhone, mas o iPhone é a mesma coisa dos outros celulares. Não é a mesma coisa. Eles têm as suas diferenças entre eles, né? Diferenças positivas e negativas. Mas os materiais, toda a parte industrial, toda a parte de utilização de materiais, de estudo dos materiais, eles são diferentes de empresa para empresa. Algumas empresas guardam a utilização desses materiais a 7 chaves, somente para elas. Ou seja, existe, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas é o que eles chamam de
patente? Já ouviram isso aí? Se sim, falem aí algum exemplo de patente aí que vocês já ouviram falar. Sim, a patente do Guaraná Jesus. Pronto, patente do Guaraná Jesus, patente da Coca-Cola, né? Ou seja, ele tem a utilização daquele material, ou seja, o trabalho em que ele fez, o estudo que ele fez sobre os materiais, o material que ele conseguiu através dos estudos e experimentos, eles guardam para ele, e isso é guardado por lei, né? É resguardado por lei através do processo de patente, tá bom? Tem gente que quando descobre uma patente, por exemplo, o cara que descobriu, sei lá, o velcro, por exemplo, o cara que descobriu o polietileno, o cara que descobriu o isopor, esse cara que descobriu esse material que é usado amplamente pela indústria, eles simplesmente vão embora, porque é muito dinheiro, ou seja, toda a indústria que quiser utilizar a patente dele, eles vão ter que fazer o quê? Pagar, né, senhores? Tem que pagar. Então, por exemplo, tinha uma história na UFMA que tinha um cara lá que trabalhava só com patente. E começaram a surgir ideias que ele professor, concursado, né? Dizer, fulano tem patente, fulano tem patente. E patente de material tal. Quando ele viu que estava... Ele concursado, né? Ou seja, professor federal. Quando ele viu que estava espalhando muito essa ideia que ele tinha patente, ele pegou as coisas dele, pediu as contas e vazou. Por quê? Porque quem sabe a patente tem muito dinheiro, ou seja, tu vê um cara que não dá nada por ele e o cara é milionário, né? Porque ele trabalha com a patente dele. Essa patente ela tem uma duração, viu? Ela tem uma duração. Duração de, eu não me engano mais ou menos, mas se eu não me engano são 10 anos. Quem souber aí me ajuda, dá um Google aí, me ajuda aí se é 10 anos. Ou seja, depois dos 10 anos as pessoas podem utilizar, ela vira open source, né? Ela fica aberta ali para ser utilizada. Exemplo da Coca-Cola, né? Ou seja, quando o cara fala, a Coca-Cola tem a Coca-Cola, na verdade, ela fica modificando a sua substância, botando uma substância ou outra para poder renovar a patente. Então a gente tem aí a Pepsi-Cola, que é parecido, mas não é igual. Ou seja, eles que lute lá para achar. E olha que hoje a tecnologia ela descobre todos os materiais existentes dentro de uma substância. Então, se eu tenho uma garrafa, tá aqui a minha garrafa. Epa, tá aqui a minha garrafa. Parece uma tábua de. Meu Deus. Ótimo desenho. Eu tenho aqui minha garrafa. Eu botando isso aqui, por exemplo, num processo de, deixa eu ver, fazendo uma cristalografia desse material aqui, eu consigo descobrir todos os átomos que tem dentro desse material. Ou seja, dá para repetir a molécula. Depende da patente. Depende da patente. Tem de 20 anos, tem de 15 anos. Aí depois desse tempo aí vira que nem tu falou aí, vira domínio público aí. Domínio público, né? Fica aberto. Open source. Pois é. Aí as empresas usam vários artimanha do direito aí, né, jurídica para poder manter essa patente, porque é dinheiro vivo, né? Tanto que a Coca-Cola ela trabalha com essa ideia de que a fórmula da Coca-Cola ela nunca foi descoberta. Na verdade pode até ter sido, mas quem vai saber, né? Bora seguindo. Então, ó, sólidos não cristalinos ou amorfos. Bora começar falando dele. Então, nos sólidos não cristalinos ou amorfos, não existem ordem ordem de longo alcance na disposição dos átomos. Ou seja, o átomo ele não tem uma ordem. A gente está falando aqui de tamanhos nanométricos e essa repetição, né? Essa repetição não existe. Então ele serve tanto para materiais não cristalinos, principalmente líquidos e gasosos, principalmente, porque também nós temos materiais sólidos que também não são cristalinos, né, que são também chamados de não cristalinos, mas os não cristalinos clássicos são principalmente materiais líquidos e sólidos, ou líquidos e gasosos, e materiais amorfos que não tem, ele é sólido, mas não tem uma característica, podemos dizer, de repetição. Então aqui a gente tem um exemplo de um material amorfo e aqui também outros dois exemplos de um material
amorfo. Assim, professor, o que é que isso ajuda? O que é que isso ajuda? E para que eu preciso entender isso aqui? Porque, ó, vocês têm que entender que uma barra de ferro, ela passa por um processo de industrialização, produção dessa barra de ferro. E essa barra de ferro, ela não é uma... O que é que a indústria quer? O que é que a indústria quer? Que ela tenha uma boa qualidade. Uma boa qualidade. A boa qualidade é que ela seja o quê? Organizada, né? Os materiais dentro dele sejam organizados. Que os materiais dentro dele tenham uma ordem. Que o material dentro dele não tenha impurezas, né? Se ao longo de todo o meu material eu tenho isso, mas em uma parte da estrutura eu apresento uma irregularidade, ou seja, um processo de amorfia, esse material ele vai ter a mesma resistência que um material que é totalmente cristalino, perfeito? Lógico que não. Essa parte aqui da amorfia, ela vai justamente, como é que eu posso dizer, causar uma instabilidade na resistência do material. Então, os materiais de qualidades... Wilker. Pode falar. Wilker. Pode falar. Raimundo Joel e Railan estão querendo que tu aceite eles aí. É complicado. Deixa eu ver aqui. Ver se vai, senão... Pronto, não aceito mais ninguém. Voltou? Voltou a apresentação, gente? Me ajuda aí. Voltou. Então, Voltou. valeu. Então bora. Então, justamente a... Deixa eu ver... Ponteiro. Pronto. Justamente a presença de partes amorfas, ela vai mexer na qualidade do meu material. Então essa irregularidade dentro do meu material, ele vai causar uma instabilidade na resistência desse material. Então a indústria quer que ele seja o mais perfeito possível. Professor, então quer dizer que os materiais eles são perfeitos? De jeito nenhum. Os materiais ele tem imperfeições, inúmeras imperfeições. Só que o processo industrial é justamente para controlar esse processo de imperfeição. Por isso que eles fazem testes constantes. Se vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de ir uma fábrica que produz, sei lá, vergalhão. Não, bora pegar um exemplo de uma industrialização que a gente conhece. Cerveja. Eles fazem teste constante da cerveja, fazem análise diárias, às vezes mais de uma análise por dia. Porque eles sabem que vai apresentar inconstâncias. Então por isso que a gente toma uma latinha, toma outra e abre um e diz assim, ixi, essa aqui tá com gosto diferente. Quem nunca aconteceu isso aí? Falem aí suas experiências. Eu? Tinha que ser, né? Então, ó, tem uma diferença entre o que foi que aconteceu? O processo de industrialização errou, mas se tá errado em todas as latinhas, aí a gente tem uma perca de lote. A mesma coisa, essa mesma mecânica industrial vale para a produção de vergalhão, por exemplo, de matéria-prima para construção, para produção de, sei lá, um pistão, para produção de um virabrequim, por exemplo. E aqui é só mecânico ou é mecânico e civil, gente? Me ajuda aí. São os dois. Os dois, professor. Então eu tenho que São os dois. Tenho que lembrar de dar exemplos na mecânica também. Pensava que era só civil. Então simbora. Boa noite, pessoal. Só consegui entrar agora. De boa. Fundição de alguns materiais, Will. Só desliga teu fone aí, Hilex. Pois é, a fundição dos materiais. Então esses materiais, eles precisam ter uma constância, né? Então eles pegam, quando ele pega o material ali, pega uma amostra do material e faz um teste de resistência.
Se esse material ele tá com uma resistência muito baixa, eles param a produção do dia. Eles param a produção do dia, ou seja, fecha as máquinas, porque tá alguma coisa errada aí, ou seja, ele sai desligando as máquinas lá para fazer análise. Por exemplo, se tiver uma perca muito grande, ou seja, uma perca de qualidade muito grande, eles cancelam ali porque ele vai perder muita matéria-prima e volta todo o início do processo de industrialização para encontrar o erro e refazer o processo, tá bom? Então a gente tem, ó... Pois não, pode falar. Eu me lembro do exemplo do professor Raoni. Ele dizia que quando ele trabalhava na cervejaria aqui de Bacabal, né, na Bev, Sim. e dizia que quando o produto não excedia com a qualidade, né, dos outros, tinha uma máquina específica que pegava novamente e voltava para o processo inicial para ver qual era o erro do produto, da produção, né, porque todas padronizadas sempre tinha uma ou outra, né, que tinha algum defeito ou apresentava alguma qualidade negativa. Aí tinha uma máquina que sempre retornava esse produto. Ele disse que isso aí levava a uma perca, né, de tempo por conta de um ou outro apresentar defeito. E tempo na indústria é money, né? Times is money total. Se eles investem na tecnologia, né? E eles dizem, professor, tecnologia... Gente, tem tecnologia para tomate. Não sei se vocês já viram um vídeo que é incrível, de uma indústria, se eu não me engano é alemã, de coleta de tomate, que a máquina vem coletando tomate, aí ela joga numa esteira, e a esteira tem um reconhecimento a laser. A esteira reconhece os tomates verdes. Tem um negocinho que eu vou chutando pra fora assim, ó. Tá. Já viu isso aí? Quem foi que já viu esse vídeo? Já vi. E é uma velocidade... Globo Rural. É clássico, né? Então... e é numa velocidade gigantesca. A gente fala assim, rapaz, como é que a máquina reconhece? Ou seja, passa pelo processo e ela chuta lá o verde para outro lugar. Os vermelhos vão descendo e os verdes vão sendo chutados para fora numa velocidade gigantesca. Tanto que o vídeo é em slow motion, para a gente poder perceber o que está acontecendo. Né? 100%, né, Yuka? Como é? O tomate verde vai para um lado e o tomate maduro vai para outro. Sim, vai fazendo uma seleção incrível. Então a tecnologia ela tá aí para isso, né? Ou seja, a qualidade do material. E para vocês não é diferente. A seleção, vocês precisam, para poder selecionar o material, precisa conhecer as características dele. Então é por isso que nós estamos tendo essa cadeira aqui de ciência dos materiais. Bora seguir. Já o cristalino, ó. Então vou fazer essa analogia, bora lá. Então, o sólido cristalino é aquele no qual os átomos encontram-se ordenados sobre uma longa distância atômica. Ó, eles se encontram ordenados sobre uma longa distância atômica, formando umas estruturas tridimensionais que se chama de rede cristalina. Rede cristalina. A rede cristalina é uma estrutura tridimensional. Isto é, existe uma ordenação de grande alcance, tal que na solidificação os átomos se posicionam entre si num modo tridimensional repetitivo. Então, ó, enquanto no amorfo eu não tenho uma formação tridimensional tão definida, né? Eu tenho uma formação tridimensional, a gente pode ver aqui, né? Esse aqui está mais na frente, esses aqui estão mais atrás, porém não é tão definida quanto os cristalinos, os sólidos cristalinos. Ou seja, isso aqui é chamado de rede cristalina. Então, se eu perguntasse para vocês o que é uma rede cristalina, como é que vocês me responderiam? Eu acho que porque se padroniza mais, né? Mais organizado. Mas o padrão que ele segue. Conjunto de átomos organizados. É um conjunto de átomos organizados. Aqui, ó, faltou só uma palavra. Tridimensionalmente. Tridimensionalmente. Então, a rede cristalina é um conjunto de átomos estruturados, organizados tridimensionalmente, né? Fazendo a estrutura base de um sólido cristalino. Então, a rede cristalina é a estrutura base de um sólido cristalino. Essa estrutura aqui, ó, é chamada, ó, essa estrutura aqui que se repete, ó, que a gente consegue visualizar aqui, esse meio cubo, né? Vamos chamar de cubo. É chamado de CU.
célula unitária, tá? Então, quando vocês verem o Cu de alguém, de algum material, tá? É chamado de célula unitária. Então, bora lá, ó. O sólido cristalino é formado por uma rede cristalina e a rede cristalina é formada pelas células unitárias. Compreendemos? Célula unitária. A célula unitária, e ela pode ser vários tipos, a gente vai ver aqui de face centrada, de corpo centrado, a gente vai ver alguns tipos de células unitárias aqui, que são as conhecidas como redes bravais. Redes bravais. Busquem aí, anotem assim, ó, ler mais sobre redes bravais. A gente vai falar um pouquinho mais dela lá na próxima aula, tá bom? Então, ó, sólidos cristalinos organizados, né, em longas distâncias, formando uma estrutura tridimensional que é chamada de rede cristalina. A rede cristalina, a estrutura base da rede cristalina é chamada de célula unitária. Célula unitária. Podemos seguir? Dúvidas? Podemos? Vamos embora. Ótimo. Então, ó, aqui nós temos dois exemplos. Então, nós temos um exemplo do cristalino, para vocês fazerem as comparações, e o amorfo. Um organizado, tendo uma repetição, né? O outro desorganizado, e a gente não conseguindo identificar uma repetição. O cristalino, formando uma estrutura cristalina com uma célula unitária. A gente consegue visualizar essa célula unitária. Essa aqui é uma célula unitária, a gente pode ver, ó. Essa aqui é um CFC, de face centrada. Vocês vão conseguir identificar depois. É um cubo de face centrada, esse aqui. Tu pode dar exemplo aí de dois aí, direto? Como assim? Exemplo de um cristalino e um amorfo. Posso sim. Então, ó, o próprio ferro que a gente trabalhou, que é o ferro... Gente, eu esqueci qual é esse símbolo aqui. É gama, né? Me ajuda aí, gente. Olha aí, gama é um Y, né? Bora pro ferro gama. O ferro gama, ele é um cristalino, por exemplo. Ele é um CFC. Corpo de face centrada. É esse exemplo aqui, ó. Já um amorfo, como é que eu posso pegar um amorfo? Um sólido amorfo. Ó, sabe quem forma muito estruturas amorfas? O zinco. Então, se a gente estivesse no laboratório, a gente fazia um estudo legal, que é justamente observar as estruturas amorfas do zinco numa chapa de zinco. Mas vocês podem observar de que forma? Vocês podem pegar, se tiver um pedaço de zinco em casa, passa braço nele. O braço, lembra do braço que dá um polimento? Dá uma polida nele num pedaço de zinco e observem que vocês vão ver estruturas ou dessa forma aqui, ó, formando grandes estruturas, né? Ou elas podem ser mais desorganizadas, estruturas mais desorganizadas, mas a gente consegue ver. Lembrando que essas estruturas desorganizadas formando uma chapa, né? Justamente essas estruturas aqui, ó, elas são cristalinas. Professor, mas a gente olhar aqui, ó, tem uma aqui. Não, ó, cada uma vai ser um cristalino numa conformação. A gente pode ver, ó, uma nessa conformação, a outra nessa conformação, a outra nessa conformação, a outra nessa conformação. Ou seja, mas todos eles são cristalinos. A gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui, né? Assim, e aqui o exemplo de uma estrutura amorfa. A gente consegue observar, ela não tem essa tridimensionalidade visível. Ela existe, mas ela não é tão visível. A gente não consegue observar ela, uma estrutura organizada, a gente pode dizer assim. Bom, seguindo. Então, os sólidos cristalinos são formados por células unitárias, que eu falei para vocês, né? Que se repetem em longas distâncias, formando o retículo cristalino. Tá bom? Então, as células unitárias formam o retículo cristalino, que é justamente a organização dos sólidos cristalinos. Bora seguindo.
Quais são os exemplos? São 3, então, ó, são 3 células unitárias básicas. São as mais comuns, tá? Existem mais. Bora falar somente das 3 básicas. Então, a gente tem, ó, a CCC, que é cúbica de corpo centrado. A CFC, que é cúbica de face centrada. E tem a HC, que é a hexagonal compacta. Devagarzinho, bora lá. CCC, chamada de cúbica de corpo centrado. CFC, cúbica de face centrada. E o HC, que vai ser a minha hexagonal compacta. Aqui vem, a gente ia fazer na aula, a gente ia fazer eu vou mandar para vocês um vídeo que se a gente tivesse na aula a gente ia trabalhar com jujuba, para a gente poder ter uma melhor visualização de uma estrutura 3D, ou então com bola de isopor, para a gente conseguir visualizar melhor. Na web aula do livro do AVA tem umas imagens lá melhor para se entender na web aula. Assim, a gente vai trabalhar com a gente chama de pera, essa imagem aqui é a simples, a outra é a deixa eu ver se tem aqui. Essa aqui, né? Tá dizendo? São as sólidas, as simples e as sólidas. Mas a gente é melhor, mesmo assim, até as sólidas são difíceis de visualizar. Mas o que é que isso mostra para mim? Professor, eu preciso decorar, preciso compreender, decorar isso aqui ao ponto de saber o que as características gerais de cada uma. Não precisa. Vocês, como engenheiro, precisam entender que existem diversos tipos de materiais. Existe uma palavra que se chama alotropia. O que é alotropia? Alotropia é justamente um mesmo material com formas diferentes. Por exemplo, nós temos a alotropia do ferro. O ferro ele pode se apresentar tanto em CCC quanto em CFC. O que é que isso fala para mim? É que os diferentes tipos de ferro se dão, e as diferentes características deles se dão justamente pela diferença dos seus sólidos cristalinos, dos seus arranjos cristalinos. Gente, quando eu falo de características, eu quero que vocês me digam agora que características são essas, que propriedades são essas que esses sólidos cristalinos influenciam. Sempre eu estou dizendo assim, ó, influencia na característica, influencia na característica, influencia na característica. Mas eu não sei se vocês estão entendendo que características são essas. Então falem aqui para mim no meu ouvidinho quais são essas características. Cor. Uma é cor. Fala. Mais. Dureza. Aspecto delas. Aspecto. A sua resistência. Resistência. Bora. Bora, povo. A própria estrutura atômica. Opacidade. Ponto de fusão. Ponto de ebulição. Aí, vocês estão estudando resistência do materiais, aí tem N propriedades ali de resistência do material, né? Torção, vai lá. Torção. Quais são as forças mecânicas que eu exerço dentro de um material, gente? Torção, bora. Pressão. Compressão, tensão. Compressão, tensão. Tração. Compressão. Tração. Esfregar uma na outra é qual? Tem compressão também, né, professor? Cisalhamento. Quando eu faço dois movimentos contrários, como se fosse enxugando uma toalha. Que movimento é esse aí? Torção. Torção, né? O de torção. Torção é justamente quando eu exerço uma força numa direção e exerço a força em outra direção. Ou seja, todas essas características que vocês acabaram de me falar, né? Com exceção de cor, tá? A cor não entra aqui. Porque a cor ela é mais a questão do átomo e não aqui, ó, por exemplo, aqui é o átomo, né?
E essa aqui é a estrutura cristalina. Essa aqui mexe com cor. O resto trabalha com... Essa estrutura cristalina trabalha com todas as outras características que vocês me falaram. Tá? Então, anotem essas características, entendam essas características, essas propriedades no caso, né? Botem um resuminho para vocês entenderem o que é torção, pressão, tensão, né? Entendam o que são essas diferenças, porque é o primeiro passo antes de calcular, porque às vezes o cara tá dizendo assim, eu vou calcular a tensão nesse material, só que o cara não sabe nem o que é tensão. Então, pra mim aqui, eu não quero, vocês não vão precisar calcular nada. Porém, eu quero que vocês entendam essas propriedades, porque toda vez que eu citar a palavra propriedade, venham todas essas palavras na cabeça de vocês. Beleza? Tem aquela de raspagem também. Dureza, né? Dureza. Tem a questão de... quando eu quebro ele, se ele forma uma... Se ele quebra de forma desgovernada, se ele quebra em lâmina, né? Tudo isso é influenciado justamente por essa célula unitária. A gente sabe que a célula unitária ela tem uma outra aqui em cima, né? Ó, a gente vai ter outra célula unitária. Vejam minha habilidade. Eu sou o rei do desenho. Bem igualzinho. A gente vai ter outra estrutura aqui também. Então, ó, gente, quando isso aqui, uma estrutura, uma célula unitária, né? Outra célula unitária, ó, a partir de duas a gente tem, ó, o que nós chamamos de retículo cristalino, que é justamente aquela observação, aquela característica tridimensional que nós temos no material cristalino organizado. Então aqui é a mesma coisa, Então esse material... E quanto a essa distância dessa estrutura? Pronto. No caso dos átomos. Entendi. Então, ó, quando a gente vai aprofundar isso aqui, se a gente fosse uma disciplina de... Uma cadeira para engenharia química, né? Engenharia química, por exemplo, ou engenharia da produção, a gente precisaria entender esse aqui que o nosso amigo Lucas falou. Por quê? Porque isso aqui, ó, tudo é calculado. Essas distâncias aqui, ó, elas são calculadas. A gente sabe que, por exemplo, uma pedra... Qual é a pedra mais difícil de quebrar? Uma pedra pequena ou uma pedra grande? Me ajudem. Uma pedra pequena. Acho que é pequena. Quanto menor uma pedra, né? Quanto menor ela tiver, mais difícil ela vai quebrar. Ou seja, essa distância aqui é justamente o tamanho da minha célula unitária. Ou seja, se isso aqui está mais encurtado, está mais aqui, ela vai ter uma resistência diferente. Ó, vou fazer duas aqui. Gente, eu vou comprar uma mesa digitalizadora. Alguém tem uma mesa digitalizadora aí? Pra rolar pra nós, que não tá usando? O Paulo tem, tá parado. Tá parado? Ei, Paulo, joga pra nós. Porque desenhar com o mouse aqui é um... Paulo não estuda mais com nós, não. É verdade. Paulo não estuda com nós, não, doido. É verdade. Mas dá pra falar com ele. Vou ver, então eu vou comprar uma pra mim. Mas agora nesse correio aí não vai chegar nunca. Ajudar no desenho, que eu até desenho bem, gente. Modéstia à parte, eu desenho bem, mas com o mouse é brincadeira. Will, eu mando o contato do Paulo pra ti daqui a pouco. De boa. Depois da aula. Ele me arruma por esses dias aí. Viu? Então, ó, imagine comigo esse átomo aqui, ó, sendo trazido mais pra perto aqui. Essa distância diminui e eu tenho um material, o mesmo material, vê só, o mesmo CCC, mas com uma distância entre átomos diferentes, aumentando a resistência desse material. Vocês estão me entendendo que o mesmo material ele tem uma infinidade de utilização? Ou seja, o mesmo material, conforme os meus processos industriais, eu tenho uma infinidade como é que eu posso dizer? De brincar com as características desse material. Então, eu quero um material mais maleável, eu uso um tipo de técnica industrial. Eu quero um material mais resistente, eu uso outro tipo de técnica industrial. Ou seja, para mexer justamente nessas características que a gente acabou de trabalhar. Então, o primeiro ponto é entender que existe, ó, corpo centrado, face centrada e hexagonal. Ó, hexagonal compacta é bem tranquilo de entender, porque ele é um hexágono. Os outros, eles são cúbicos. Porém, ó, é como se fosse um cubo
né, o de corpo centrado, tivesse um corpo dentro dele, bem no centro. E a distância, ó, a distância entre todos os outros os outros cantos, a gente pode dizer assim, né? As arestas é igual. Já no de face centrada, em vez de ter, ó, um no centro, eu tenho um nas faces. Então, ó, eu tenho um aqui, eu tenho um nessa face aqui, eu tenho um nessa face aqui, e eu tenho um nessa face aqui e nessa face aqui. Um cubo, né? Opa. Um cubo é para ter 4 lados, né, gente? 1, 2, bora lá. 3, 4. Faltou um. Faltou esse. Pera, deixa eu me encontrar aqui. Bem, Esse aqui, né? Meu aqui, ó. Esse aí. Pronto. Esse aí. Esse aqui. Pronto. Isso. Então, ó, é como se ele tivesse... Agora, lembrando, ó, essa bolinha aqui, diferente do corpo centrado, ela é inteira. Essa aqui é como se fosse parte dela para esse átomo aqui e a outra parte para o outro, a outra célula unitária. Me compreendem? Se não compreenderam, pode dizer, professor, não entendi. Compreenderam? Compreenderam? Fala aí, entendi, não entendi. Fala aí. Entendeu? Então, ó, esse aqui que... No caso, à medida que eles vão crescendo assim, eles vão se padronizando, né? Nessa mesma sequência. Se padronizando. Então, ó, esse aqui de face centrada, ele tem, ó, parte dele para essa célula unitária e esse outro parte para essa outra célula unitária. A mesma coisa, esses aqui, ó. Esse aqui, ó, não é só dele, não é só dele. Se vocês prestarem atenção, ó, não é esse aqui, não é, a gente bota uma bolinha para vocês poderem compreender, mas não é só dela, não é só dessa célula unitária. Por quê, ó? Ele vai ser partido em 4. Ó, essa parte é dessa célula unitária. É tipo aquele... Essa dessa e essa dessa aqui. Compreendem? Diz aí. É tipo aquele estudo de Rutherford que vai um completando o outro, sim, né? Sim. A estrutura, na verdade, ó, nós temos as ligações aqui covalente ou metálica, que elas vão ter um compartilhamento de elétron. Por isso que ela pode, ó, compartilhar com 4 estruturas. Tá vendo aqui? Por isso que um mesmo átomo ele pode ser dividido em 4 partes. Enquanto aqui nós temos uma ligação primária, aqui entre as células unitárias nós vamos ter uma ligação secundária. De boas? Dúvidas aqui? Tranquilo? Assim, então quais são os elementos que mais tem cúbico de corpo centrado? Então esse aqui a gente precisa observar. Então, ó, ferro é o principal dele. Cúbico de corpo centrado, a gente tem como principal deles o ferro. Cúbico de face centrada, a gente tem o principal deles, o alumínio. Ag é o quê? Ag é o quê? Se não me engano é prata. O agetum, prata. O principal de face centrada, cúbico de face centrada é o alumínio, principalmente. O alumínio, tá bom? E o hexagonal, o principal é o titânio. O principal deles é o titânio, o principal representante. Gente, esses aqui são os básicos. A gente tem um cúbico simples, né? O conhecido CS, Counter-Strike. Cúbico simples. O cúbico simples é o mesmo corpo centrado sem o centro do corpo centrado. Né? Então a gente tem um cúbico simples, a gente tem outras estruturas, mas os 3 principais são esses aqui, tá bom? A gente tem também cúbico de face centrada, como é que chama? Cúbico de face centrada, rapaz. Mas é tipo um cúbico de face centrada que tem também um no centro aqui, ó, uma estrutura ou um cubo de face centrada com um átomo centrado aqui também. Só que vamos trabalhar com os 3 principais. Por exemplo, o ferro, ele se apresenta nessas 2 estruturas, tanto o CCC quanto o CFC. E isso vai influenciar o mesmo ferro, a mesma quantidade de carbono, vai influenciar diretamente no ponto de fusão, ponto de ebulição, resistência e vai. Tá bom? Seguindo. Células unitárias. Unidade básica repetida em estrutura tridimensional. Galera, deixa eu só pegar meu celular ali, senão eu vou dar aula até 6 horas da manhã. Pera aí.
E a câmera de vocês aí, Bora galera. lá. Olha a cara de vocês. Bora. Então, ó, estruturas cristalinas são formadas por unidades básicas e repetidas denominadas células unitárias. Já entendemos, né? Célula unitária é a menor agrupamento de átomo representativo de uma demanda específica de uma estrutura cristalina específica. A menor parte, né, é uma célula unitária. Menor arranjo de átomo que pode representar um sólido cristalino, a menor parte de um sólido cristalino. A célula unitária é escolhida para representar a simetria da estrutura cristalina. Então essa simetria é importante a gente dar uma parada e falar dela, que é justamente quando a gente falar dos defeitos. Gente, toda vez que vocês ouvirem a palavra, eu consigo digitar aqui no iniciar a legenda, borracha, tem não. Deixa eu só botar o laser aqui então, parar de riscar. Toda vez que apresentar defeito, a palavra defeito dentro de ciência dos materiais, vocês têm que se lembrar, gente, defeito nem sempre é negativo. Dentro da ciência dos materiais, defeito nem sempre é negativo. Como é que tira isso aqui? Aí, tá pronto. Defeito nem sempre é negativo, porque às vezes tem defeitos que vêm justamente para melhorar a qualidade do material. Por exemplo, a presença de carbono é um defeito. Nós temos a estrutura do ferro, né? Por exemplo, um ferro feito de CFC, e as estruturas vazias dentro dele vai ser preenchida por carbono, melhorando ainda mais a resistência desse material. É a mesma coisa de eu pegar um tijolo daquele que é de 6 furos, oco, e eu preencher ele com cimento, ou seja, eu vou aumentar a resistência desse material. Do mesmo jeito que acontece de forma macroscópica, melhorando a resistência, acontece também de forma microscópica. Uma coisa interessante, voltando aqui para os modelos, é que ó, a gente pode ter uma diferença de preenchimento, ou seja, esse aqui é menos preenchido, cerca de, se eu não me engano, 62%, apresenta lá tem no nosso material lá, ou seja, ele é de 62% preenchido, ou seja, ele tem uma parte que não é preenchida e pode ser preenchida com outros materiais, sendo níquel, cromo, outros materiais ali para melhorar a minha liga metálica. Esse aqui ele é 72% preenchido. E esse aqui é 76% preenchido. Ou seja, se eu quiser adicionar um material a essa estrutura, a gente vai ter uma maior facilidade numa de corpo centrado do que em uma de face centrada. Para seguir. Então aqui, ó, um cúbico simples. Essa aqui é uma estrutura cúbica simples, né? Essa aqui é uma rede cristalina. Ó. Essa aqui é uma célula unitária, cúbico simples. Cúbico de face centrada, vê só como ela é bem mais densa, bem mais estruturada. Ó, um cubo de corpo centrado, essa aqui já é bem mais estruturada, ainda mais estruturada. E a gente tem o cúbico complexo, né? Ou seja, um hexagonal complexo, que é o caso do diamante aqui, ó. Ainda mais estruturado ainda mais fechado. Então aqui a gente precisa ter uma visãozinha 3D bem desenvolvida. Ele tem que ter esses 3 ladinhos aqui, é para eu conseguir identificar os 4. Então eles são esses 4 aqui, e são 4 atrás deles que a gente não consegue ver, formando o cubo de face centrada, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais na frente, que é justamente esse aqui, ó. Esse aqui é o de face centrada, não, esse aqui é o de corpo centrado. Vê só como é a estrutura. Lembra que eu falei para vocês que a estrutura valia para 4, esse átomo valia para 4, ó? A parte do átomo aqui, então a gente tem a 2, 3, 4. Uma que é virada para dentro, né, do própria célula unitária. Essa aqui completando o círculo aqui, que é do de cima, e o outro das outras estruturas. Então, ó, metais que se solidificam na forma CCC. Quais são eles que se solidificam na forma CCC? Então, ó, ferro a temperatura ambiente. É bem interessante a gente ver assim, ó, ferro a temperatura ambiente, ele se solidifica em CCC. Já por processo industrial, eles resfriam o ferro não na temperatura ambiente, ou eles resfriam na água,
ou eles resfriam no óleo. Quando eu resfrio na água e quando eu resfrio no óleo, eu estou transformando esse meu ferro, solidificando esse meu ferro CCC em CFC, tá bom? Então, ó, o ferro, para se solidificar em forma unitária cúbica de corpo centrado, tem que ser em temperatura ambiente. Se eu esfriar esse meu ferro em água, em óleo ou em nitrogênio, que é bem mais avançado, né? Ou seja, cada um tendo uma diferença da qualidade desse meu ferro, a gente vai ter um de face centrada, uma cúbica de face centrada. Os outros, cromo, lítio, mobilidênio, o tântalo, o tungstênio e o vanádio, todos se solidificam em CCC. Ó, metais ou ligas metálicas que se solidificam na forma CCC pegam ímã. Essa questão do ímã é uma coisa interessante. Alguém sabe explicar alguma coisa sobre ímã? Alguém já leu alguma coisa sobre ímã? Como é que a gente tem a questão do ferromagnético, diamagnético, paramagnético? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Ou já tiveram algum estudo sobre isso? Sim, não? Se não, me ajuda aí pra ver se vocês estão aí. Ensino médio, faz tempo já. Não lembro não, professor. Então bora lá, ó. Nós temos paramagnéticas. Desliga o fone. Paramagnéticas, diamagnéticas e ferromagnéticas. Imaginem comigo aqui. O ferro puro, por exemplo, ele é uma estrutura paramagnética. Uma estrutura paramagnética. O que são estruturas paramagnéticas? São estruturas que são atraídas pelo ímã. Como é que funciona o ímã? Gente, os átomos todas as estruturas, elas são ímãs. Elas formam um campo magnético. Umas maiores e outras menores, né? Um ímã, por exemplo, é uma estrutura que ele sempre vai ter os dois polos. Então, se eu pegar um ímã, eu quebrar, ele, em estruturas menores, eu sempre vou ter um ímã. Sempre com um poder menor, mas ele sempre vai ser um ímã. Até chegar na parte atômica, que também será um ímã, porque tem uma ação magnética dentro daqueles átomos. Para uma estrutura atrair outra, ela precisa estar com esse magnetismo, como é que eu posso dizer, ordenado, né? O vetor resultante das estruturas magnéticas, eles têm que ser algo ordenado. Por isso que nós vamos ter dois polos, formando uma seta, né? Onde a gente vai ter a ponta da seta, o norte, e o fundo da seta, o sul. Então a gente vai ter opostos se atraindo, né? Ou seja, o norte com o norte eles vão se separar e o sul com o norte eles vão se atrair. Já isso são as estruturas paramagnéticas. As estruturas ferromagnéticas são exemplos disso aqui, ó. São estruturas ferromagnéticas. Elas não têm o seu vetor resultante tão organizadinhos, por isso que eles não atraem outros metais. Mas eles podem ser atraídos quando eu adiciono aqui, ó. Bora desenhar aqui que fica melhor. Quando eu adiciono... Professor, eu não entendi essas estruturas paramagnéticas. Você pode repetir, por favor? Sim, pois não. Então, não é bem da nossa área, mas anotem aí, ó. Nós temos, ó, paramagnéticas, diamagnéticas e ferromagnéticas. Para não complicar vocês, para não complicar a ideia de vocês, que não é nem daqui. Mas, ó, eu comecei aqui a falar, depois agora me arrependi. O que é que a gente pode entender isso aqui? Algumas estruturas, elas são atraídas por um ímã, outras não. Quais são as que são atraídas por ímã? São estruturas que nós chamamos de ferromagnéticas. São estruturas que estão com seu vetor resultante ali magnético desorganizado. E justamente as estruturas magnéticas, o ímã, ele tem todos os seus vetores resultantes organizados. Imaginem dessa forma aqui. Então, quando eu aproximo essa estrutura próxima a um ímã, eles vão se organizar. Não dessa forma, né? Dessa forma. Porque aqui, ó, na seta, a gente tem norte
e Sul. Então elas vão se tá dessa forma aqui, elas vão se organizar dessa forma. As ferromagnéticas. Ferromagnéticas, elas vão se organizar dessa forma. Por isso que vai ter uma atração, eles vão se atrair, ó, o polo norte daqui atraindo o polo sul da estrutura ferromagnética. É engraçado que quando a gente pega uma estrutura de ferro e deixa muito tempo colada num ímã, ela ganha característica de ímã, ela fica atraindo outras estruturas por um tempo, mas depois para de atrair, né? Já as estruturas paramagnéticas também são atraídas, mas com não tanta força. E já as diamagnéticas não são atraídas. Por quê? Porque as paramagnéticas elas se organizam também, mas não tão organizadas como as ferromagnéticas, e as diamagnéticas elas não se organizam, por isso que não tem uma atração. Um exemplo de uma estrutura que é diamagnética é justamente o CFC, o alumínio, ele não é atraído pelo ímã, Compreendeu aí? Ajudou melhor? Se não, leiam mais um pouquinho que dá pra entender. Ó, só vocês botarem assim no YouTube. Ajudou. É só vocês botarem assim no YouTube. Diamagnética, paramagnética e ferromagnética. Vocês vão entender melhor. Então, o que é que vocês têm que entender? Que, ó, essa CCC, ela é ferromagnética. Já o mesmo ferro, se for resfriado em água, ou óleo, ele vai ser CFC e ele não vai ser ferromagnética. Ele vai se transformar diamagnética. Viu? Que é isso aqui, ó. Pim. Pronto. Então, ó, cúbica de face centrada. Wilker, por que na cutelaria, quando o pessoal está fazendo, digamos, uma faca num modo artesanal, eles têm a tendência de tanto resfriar o metal no óleo quanto na água? Fica alternando. Para dar uma característica mais sólida. Fica alternando, né? Ou eles alternam um pouquinho no óleo, um pouquinho na água, né? Isso. Eles ficam alternando. Porque se é uma coisa interessante, boa pergunta. Se o metal ele também ficar, ele resfriar, no caso do metal, do ferro aqui, por exemplo, se ele for resfriado no óleo, ele vai também perder uma característica, justamente a maleabilidade. Quem já viu uma faca quebrando, quem já tentou, sei lá, cortar alguma coisa, dar uma facada em alguém, não, brincadeira. Você vê que a faca quebra, ela quebra que nem vidro, pec, né? Ela não amassa, ela quebra. Então também, se isso está diretamente ligado ao processo de solidificação dela. Se ela ficar muito quebradiça, ou seja, se ela ficar, toda a estrutura dela se solidificar em CFC, na hora que eu der uma batida nela, ela vai ser que nem vidro, ela vai lascando os pedaços, entendeu? Então por isso que eles alternam, para ela não ficar tão dura, senão ela fica que nem vidro, quebra que nem vidro. Tu bate e ele quebra. Respondeu aí, Janiles? Na hora. Tranquilo. Então, ó, metais que se solidificam em CFC, né, em cúbica de face centrada. Então nós temos o cobre, o alumínio, a prata, o ouro, o chumbo, o níquel e a pratina. Elas todas são CFC, ó. Então aqui, ó, metais ou ligas metálicas que se solidificam na forma CFC não pegam em ímã, eles são diamagnéticos, né? E são mais dúcteis que os metais ou ligas que se solidificam em CCC. Ó, duas características, ó. Apesar dele não ser chamado não pegar em ímã, mas também eles se tornam mais dúcteis. O que é o processo de dúcteis? Dúcteis quer dizer o quê? O que é um metal dúctil? Não. Não pega um ímã? Não pega um ímã, é diamagnético. Ó, dúcteis é que tem facilidade para formar fios, não esqueçam, tá bom? Os CCC, eles têm uma maior dificuldade de formar fio. Tanto que num processo de formação de fio, dizem, professor, e como é que faz arame? Arame é fio. Mas o ferro, ele se solidifica, né? Ele se solidifica não em CCC, ele se solidifica em CFC. Interessante, né? Ele não se solidifica em CCC, porque em CCC eles não são tão dúcteis.
ele se solidifica em CFC e recebe uma camada de zinco, para justamente deixar ele menos corrosivo. Massa, né? Então entenderam, né? CFC, eles são diamagnéticos. Diamagnético e paramagnético. Atraem ou muito pouco ou nada. Então quando tu quiser saber se o alumínio é um alumínio puro, é só tu botar um ímã nele. Se atrair, tem ferro nesse alumínio. Se não atrair, é alumínio puro. Alumínio puro. A mesma coisa vale pra ouro, né? O cara chegar ali e botar ali num ímã, se ele não atrair pelo ímã, então o ouro é bem puro. Se ele atrair demais, ficar colado, é o conhecido ouro de tolo. Então vocês conseguem ver aqui, ó, Pode falar aí. Mas no caso, o ouro, ele não consegue ser só ele, né? Não consegue. Só a substância dele, né? Não, o ouro sozinho ele é quebradiço, é em forma de pó. Mas, por exemplo, um cordão de ouro puro, ele vai ser atraído pouquíssimo por a gente fala ouro puro, né? Mas assim, uma maior concentração, 24 quilates, né? Uma maior concentração de ouro, ele vai ser atraído pouquíssimo em relação de um falsificado. Por isso que eu estou dizendo que é um dos testes que o cara faz. Outra coisa que os caras fazem antigamente, não sei se vocês já perceberam em filme, o cara paga, por exemplo, no Pirata do Caribe. O cara paga com a moeda e ele pega a moeda e morde. Alguém sabe dizer por quê? Maleabilidade dele. Maleabilidade, né? Ou seja, o ouro, a moeda de ouro em si, ela é mole. Se os caras pegavam as moedas de ouro, vê só como a falsificação vem desde sempre, né? Eles pegavam a moeda de ouro, derretiam, adicionavam os materiais e reformavam, no caso de botar em forma as moedas novamente e duplicavam. O que era uma moeda, ele transformava em duas moedas, compreenderam? Então eles mordiam para ver se a moeda realmente tinha aquele valor, né? Professor, o ouro puro ele atrai menos, isso, é isso? Atrai menos. Assim, quando eu digo ouro puro... Agora a grande dúvida é quem... Quando eu digo ouro puro, é um cordão, por exemplo, né? O anel, com maior quantidade de ouro. Uma maior quantidade de ouro. Ouro puro, de novo, ele é quebradiço. Se tu botasse um anel de ouro puro no teu dedo, ia estar só o amarelo na tua mão, porque ele se esfarela todinho, que nem bolacha creme cracker. Podemos seguir? Pessoal. Agora a grande dúvida é quem inventou essa técnica, né, naquele tempo de morder para saber se era bom ou não. Tudo é empirismo. Cara, alguém fez, viu que dava pra diferenciar uma moeda de outra e já começou a utilizar. Então, gente, ó, então a gente consegue ver, apontem pra mim duas diferenças entre o CCC e o CFC, vai lá, materiais que se solidificam em CCC e materiais que se solidificam em CFC. Diferenças. Bora, povo. Questão do ímã, né, que um pega e o outro um não, é né? atraído pelo ímã, é ferromagnético, e o outro não é atraído pelo ímã, ele é diamagnético. Outra característica. A formação das estruturas também. As estruturas elas são diferentes, né? Uma que uma tem uma estrutura no centro, né? Por isso que é corpo centrado. E o outro tem a estrutura na face, por isso que é face centrada. Outra diferença. Então, nesse caso aí, até a qualidade deles vão diferenciar, Sim, né? a qualidade. Se a gente prestar atenção, ó, como esse aqui, ó, tem mais espaço vazio, tá vendo? Mais espaços vazios. Ó, espaços vazios aqui que eu posso botar outra estrutura bem aqui, ó. Uma estruturazinha de carbono aqui, uma estruturazinha de carbono aqui. Ó, o outro como é fechado. Quase não tem espaço, eu tenho que adicionar, ó. A estrutura, ela tem que ser, o átomo ele tem que ser bem pequenininho para ele poder adicionar aqui para dar uma característica. Sei lá, eu quero adicionar um molibdênio, eu quero adicionar um níquel aqui para melhorar a qualidade desse meu material. Até também o volume deles são diferentes, né? Fora a questão de serem dúcteis. CFC são mais dúcteis, e CCC são menos dúcteis. A palavra é menos, viu? Não é que um forma fio e o outro não forma. Um forma melhor fios, um conduz eletricidade melhor do que o outro também. E o outro tem maior dificuldade de conduzir a eletricidade e formar fios.
Próximo. Hexagonal compacto, conhecido HC. Então, ó, quais são os outros? Quais são os metais que se solidificam em HC? Ó? Cádmio, magnésio, titânio, zinco, cobalto. Todos eles se solidificam em HC. Se a gente olhar a estrutura, é mais difícil ainda de adicionar uma estrutura aqui. Por isso é que nós temos o titânio, né? O titânio. Característica do titânio: altamente resistente. Ele é uma molécula, um metal resistente, né? Lembrando que o titânio também, uma liga de titânio, não é só titânio, é titânio e outras estruturas. Para fecharem ainda mais aqui, ó, moléculas menores fechando esses espaços vazios. Contorno de grão, a gente fechar. Então, o que é o contorno de grão? Em um material real, não existe uma estrutura cristalina com uma orientação única, ou seja, não é uniforme também. A gente vai ver aqui. Observando a orientação da estrutura de um material, constata-se que ela é subdividida em números de zonas, cada uma delas com uma orientação diferente, isto é, cada uma com zonas que formam um cristal independente, unidos, mas com organização independente, o que a gente chama de orientação independente. O que é isso? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma chapa, a gente pode dizer que aqui é uma chapa, ó, uma chapa de zinco, e ela se solidificou em várias orientações diferentes, ó. Essa aqui, ó, é assim, essa aqui, ó, é assim, essa aqui já é assim, e essa outra já é assim. Esses espaços aqui entre essas solidificações é chamada de contorno de grão. É nesses locais aqui que as moléculas principalmente se agrupam. Por exemplo, o carbono, ele vai se juntar em maior quantidade, né? Principalmente nesses locais de contorno de grão. A gente consegue ver aqui, ó. Nessa imagem aqui também, essa questão da orientação. Viu? Então, um material, quando ele quebra, um vidro, quando ele quebra, um ferro, quando ele quebra justamente nesses locais de menores tensões, ó. Nesses locais de tensões menores que fazem o rompimento do material, tá bom? Então, aqui é uma imagem aqui, ó, de uma chapa de ferro olhada no microscópio. Deixa eu ver se tem aqui. Qual é o microscópio? Tem não. É o microscópico. No caso é no cristalino. Isso, no cristalino. Então isso aqui, ó, lembrando, isso aqui é um corte plano, né? Lembrando que tem essa estrutura, ela é um cubo, né? Formando um cubo aqui. Isso é um corte só para vocês visualizarem isso aqui. Ou seja, os materiais, eles não são uniformes. O que é que a indústria faz? Os processos industriais fazem? Justamente é para diminuir esses espaços de contorno de grão, para o material ele ficar o mais uniforme possível. Quanto mais uniforme esse material for, a resistência dele é mais conhecida. Então eu posso pegar uma barra de ferro e fazer a resistência dela, e pegar uma barra de ferro no outro dia de produção e fazer a resistência dela, e ela vai dar diferente. Por quê? Porque o que a indústria quer é um padrão de qualidade. Ou seja, ó, a resistência ela tem que estar entre aqui e aqui, né? É isso que ela quer. Ou seja, dificilmente eu vou conseguir um material igual ao outro, ao processo. Lembra quando a gente foi para o laboratório e eu disse, ó, pesem o Becker. Vocês pesaram um e depois não pesaram o outro, pensando que o outro era igual, né? Então ele nunca será igual. Ou seja, os Becker eu tenho que pesar um por um, porque eu vou pesar 10 Becker e os 10 Becker vão dar um peso diferente. Nunca eu vou conseguir um peso igual. A indústria, ela quer uma padronização, ela não quer que fique igual, até porque ela não consegue. Ou seja, quanto mais padrão está o material dela, seja ela um cimento, seja ele um ferro, seja ele um material para uma peça, melhor para a empresa, porque eu tenho um controle de qualidade. Se ele varia demais, eu não tenho um controle, tá bom? Então, lembra que na cadeira de geologia, quando eu disse para vocês que o magma, ele resfriava e ele formava esses contornos aqui justamente porque cada estrutura
se resfriava no seu tempo, né? Ou seja, o vento podia estar passando somente aqui, ó, e aqui não podia estar pegando vento. Então essa parte aqui, ela vai se solidificar de um jeito e essa outra parte vai se solidificar de outro jeito. Ou seja, nós temos estruturas que se solidificam em placas e essas placas se unem e é justamente essas estruturas aqui, ó, entre as placas, que são chamadas de contorno de grão. Contorno de grão. A importância do contorno de grão, aí, para tomar nota, é o local onde há o rompimento, é o local onde as impurezas se ficam, né? Se acomodam. É esse local também que nós temos diferenças de orientações, ou seja, aqui nós definimos a orientação, essa orientação para essa orientação, ó. Ou seja, é tudo no que nós chamamos de contorno de grão. Contorno de grão. Dúvidas aqui? Podemos seguir? Não falaram nada, vou levar como, Pode seguir, como ok. Então bora lá. Contorno de grão. Esses cristais que possuem uma orientação particular são chamados de grãos. Todos os grãos têm uma mesma face do material, possuem a mesma estrutura cristalina, definido somente na orientação. Ou seja, eles têm a mesma orientação, a mesma estrutura cristalina, só se modificam na orientação. E esse grão, a separação entre essas orientações é chamada de contorno de grão. As características do contorno de grão a gente consegue visualizar bem. Falei duas delas. Quais são as características do contorno de grão? O que é que a gente tem que levar em conta no contorno de grão? Falem aí para mim. Falem. Falem. É o local onde a estrutura vai se quebrar. É o local onde a estrutura pode quebrar. Outro. Tá no mesmo caso, né? Onde é o local do rompimento, né? Ó, é o local onde acumula, ó. É o local onde acumula o material. Vocês podem ver aqui que essas partes mais escuras é justamente acúmulo de outros materiais, ó. Aqui a gente consegue visualizar vários outros materiais. Essas estruturas aqui, ó, são tudo elas sujeiras. Ó, esse espaço aqui vazio, ó, outra sujeira. Quando eu digo sujeira, é assim, eu tenho ferro e esses espaços vazios vão sendo preenchidos por impurezas. Essas sujeiras são chamadas de impurezas. Essas impurezas também não é vista somente como negativo. Às vezes foi adicionada essas impurezas justamente para fechar essas lacunas que formam para melhorar a resistência do material. Então entendemos, né? Nós temos o grão e o contorno de grão. Bora seguindo. Então aqui, ó, os monocristais são materiais para os quais a ordem atômica se estende ininterruptamente ao longo da totalidade da amostra, né? Ou seja, os monocristais eles têm somente um grão. É como se, ó, ele não tivesse, ele tem somente uma orientação e ele não existe contorno de grão. Isso para cristais. Característica desses cristais, por não ter contorno de grão, quebradiços. Eles se quebram com uma facilidade. Às vezes, ó, se quebram até formando um cubo perfeito. Às vezes o cara diz assim: "Ah, como foi que eles fizeram as pedras da pirâmide do Egito?" É justamente trabalhando com essas características dos minerais. Ou seja, algumas pedras, elas se quebram em cubos perfeitos, elas se quebram em linha, né, formando os cubos. Não sei se vocês já viram um cara, ele vai batendo estacas assim numa pedra e a pedra gigantesca ela quebra em duas, pum, e ela quebra perfeitamente no meio. Eles não entendiam a parte microscópica, mas entendiam a parte macroscópica. Seguindo. E os policristais?
constitui a grande maioria dos materiais. Os policristais são compostos por muitos grãos. Se são compostos por muitos grãos, eles também têm muitos contornos de grão. Lembrando, esse contorno de grão, ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa. Um exemplo aqui, ó, a gente tem aqui, ó, uma amostra de metal. Uma amostra de metal, ó. Essa parte fechada a gente tem a austerita, e essa entre a austerita nós temos a ferrita. Austerita e ferrita. Ferrita é o ferro alfa, austerita o ferro gama, Então é o conhecido austerita ferrita. Gente, anotem aí principalmente a galera de mecânica. Quero que vocês pesquisem qual é o nome do gráfico? É gráfico. Pode só assim no Google. Gráfico de ferro. Gráfico ferro, viu? Porque vocês precisam entender algumas características disso aqui. Acho que eu vou trazer próxima aula pra gente trabalhar com isso aqui, essa questão do como é que eu obtenho ferrita, como é que eu obtenho austerita, como é que eu obtenho o composto ferrita-austerita, como é que eu obtenho cimentita. Tudo isso é através de processos industriais. Cada material com uma característica diferente. Por exemplo, a ferrita ela é CCC e a austerita ela é CFC. Tá vendo? Então, quando eu digo para vocês não terem uma visão engessada de ciência dos materiais, o professor disse que esse material ele é CCC. Não, o material ele é na sua maioria CCC, mas dentro dele eu posso ter outros tipos de conformação, outros tipos de células unitárias dentro dele. Tá bom? Seguindo. Então aqui o polimorfismo ou atropia, pra gente falar aqui do ferro. Então, ó, poli muitos, morfo é formas. Então eu tenho várias formas no polimorfismo, também chamado de alotropia. Gente, ó, a alotropia do ferro tá aqui, ó. Ferrita e austerita, ou seja, são dois tipos de formas do mesmo material. Aqui nós temos as duas formas alotrópicas, do ferro. A ferrita em CCC e a austerita em CFC. Alguns elementos químicos podem ter mais de uma estrutura cristalina, dependendo da temperatura e pressão ao qual estão. Esse fenômeno é conhecido como polimorfismo, né? Alotropia. Geralmente, as transformações polimórficas são acompanhadas de mudança de densidade e outras propriedades físicas, ou seja, os diferentes tipos de forma alotrópica apresentam propriedades diferentes. Propriedades essas que podem ser descartadas pela indústria ou utilizadas pela indústria. Tá bom? Exemplo de materiais que sofrem polimorfismo. Então, bora lá. Ó. O carbono. Nós temos aqui, ó, a grafite e o diamante. Então, ó, grafite estável nas condições ambientes, diamante formado por pressões extremamente altas. Então, ó, ela tem estruturas diferentes. O diamante ele é hexagonal, e a grafite ela já é, deixa eu ver se eu me lembro da grafite. Ela é eu acho que é de corpo centrado, se eu não me engano, viu? Ou seja, são dois materiais ou seja, o que é que tem na grafite? Somente carbono. O que é que tem no diamante? Somente carbono. Só que a diferença entre as duas, as diferenças alotrópicas dela dão características diferentes. A grafite, ela é quebradiça, né? O diamante, nem se fala. O ferro, ó, o ferro ele pode ser CCC, CFC e CCC novamente, ó. Ou seja, aqui nós temos um gráfico de temperatura e tempo, Então, ó, até mais ou menos 900 graus Celsius, nós temos o ferro se solidificando em CCC. Se eu elevo essa temperatura até mais ou menos 1400 graus Celsius, esse ferro ele vai ter solidificação em CFC. E se eu elevo acima disso, eu vou ter CCC novamente, mais um CCC diferente do primeiro CCC.
tá? Não é igual. Então, ó, essas 3 tipos de temperatura que eu adiciono num ferro, eu vou ter um ferro diferente. Aqui, ó, ferro alfa, ferro gama, tá bom? O que é que isso vai me trazer, professor? As características que eu tenho no ferro alfa e as características que eu tenho no ferro gama. Por exemplo, eu quero ter ferro alfa. O ferro alfa é a conhecida ferrita, a ferrita. Então, quais são as características da ferrita? A ferrita ela é mais maleável, é utilizada para peças, né, por exemplo. Então, peças de metais quase todas são utilizadas em ferrita. Então, a que temperatura eu tenho que elevar o meu ferro? Até mais ou menos 910 graus Celsius. Acima disso, eu vou ter, ó, a austerita, o ferro gama. Ou seja, eu preciso compreender. Por isso que dentro da indústria, as temperaturas das caldeiras, elas são controladas. Porque eu posso, se eu quero ter ferro alfa, eu não posso superar essa temperatura aqui, né? Ou seja, as características que eu quero é do ferro em corpo centrado e não o ferro em face centrada. Bom. Outra, nós temos o titânio. Ó, nós temos o titânio em CCC, o titânio beta, fase beta que a gente chama, e o titânio em fase alfa. Ou seja, o ponto de diferença entre os dois, desculpa, estava terminando já, viu? É 883. Abaixo de 833 eu tenho a minha HC. Acima de 83 eu tenho o meu CCC. Outro. Nenhum mais. Acabou, senhores. Então, deixa eu só finalizar aqui. Então, gente, valeu. Até a próxima.